Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre quais situações, quais doenças, para quais animais a gente vê um benefício maior com o uso de alimentação natural cozida em comparação com o uso das rações. Mas antes da gente começar, faz assim, ó, clica aqui, se inscreve no meu canal se você não é inscrito, clica no sininho para ativar todas as notificações e não perder nada do que a gente está publicando e deixa seu like para ajudar a gente. Bom, então hoje o vídeo é para falar, muita gente me pergunta, né, sobre em quais situações a alimentação natural cozida, ela tem benefícios extras em relação à ração, ao uso das rações. É uma dúvida muito comum, né? Às vezes muita gente acha que em qualquer situação a alimentação natural, ela traz benefícios. É bastante questionável isso, tá, pessoal? A gente não tem muitos estudos, na verdade a gente não tem estudos que tenham comparado o uso de ração com alimentação natural crua, seja para animais com saudáveis, né, ou com animais com doenças, mostrando se existe de fato algum benefício muito importante. Mas o fato é que mesmo não existir, né, mesmo que esses estudos não existam, a gente tem aí diversas situações que o uso da alimentação natural cozida, ela traz sim benefícios extras, e isso a gente com constatações e comprovações baseadas, né, na nossa prática clínica. Eu sei que isso não valida isso cientificamente, mas são observações aí que trazem bastante importância, né, para quando decidir em quais situações usar ou não, ou pelo menos tentar usar a alimentação natural. Então, eu vou listar aqui para vocês as situações que eu vejo que é realmente importante a gente fazer essa modificação da ração para alimentação natural cozida, que é a alimentação que eu trabalho. Bom, primeira coisa, gente, primeira situação que eu sempre indico a alimentação natural é quando o animal tem mais do que uma doença ao mesmo tempo. A gente não existe ração que sirva para duas coisas, principalmente quando são duas coisas muito diferentes. Doença renal e obesidade, alguma alergia alimentar e diabetes. Enfim, quando a gente começa a ter essas misturas, né, de doenças, a gente não tem. A ração vai ser para uma coisa, ou vai ser para obesidade, ou vai ser para alergia, ou vai ser para doença renal, e só. Então, é a principal indicação da alimentação natural cozida, porque quando a gente faz uma alimentação personalizada, a gente consegue juntar essas pontas dessas doenças num alimento que sirva, que funcione para essas diferentes coisas que o paciente apresenta naquele momento. Então, a principal indicação da alimentação natural cozida é para aquele pet que tem mais de uma doença ao mesmo tempo. Bem, o segundo motivo, gente, quando o teu pet não come alimentação, não come ração, aquele cachorro ou aquele gato que você precisa colocar um monte de coisa misturada na ração, tem que ficar trocando a marca da ração e ele ainda assim tá rejeitando. Então, assim, obviamente ele não gosta, né, da ração. E ficar lutando contra isso é bem complicado, porque nessa tentativa de fazer ele comer a ração, você tá adicionando um monte de coisa ali de forma normalmente aleatória, sem considerar as calorias, né, e as necessidades do animal. E aí é bem provável que você esteja desbalanceando a alimentação daquele animal na tentativa de fazer ele comer a ração. Então isso, infelizmente, não é legal. E se o teu pet não gosta de ração de jeito nenhum, você tem que considerar seriamente passar para alimentação natural. Ou você fazendo, ou então comprando de uma empresa que faça, né? E te entregue congelado. Ou hoje em dia tem a alimentação natural de latinha também, que você já compra pronto nos pet shops. Então, considere nessa situação mudar a alimentação do seu pet. Mas agora vamos entrar nas doenças. Então, quais doenças que eu vejo no dia a dia melhores resultados com alimentação natural quando comparado com ração, ainda que o pet só tenha uma doença
por vez, né? Só tem uma única doença. Bom, primeira que eu gosto bastante de trabalhar é para obesidade, tá? O pet obeso, ele tem ali várias coisas que envolvem obesidade. Ou aquele pet come demais, ou o tutor acaba cedendo, né? E acha que o pet tá com fome o tempo inteiro e tem esse hábito, dá comida, dá ração, dá petisco, dá um monte de coisa. E ele sofre muitas vezes na hora que a gente tenta fazer dieta só com ração, com uma ração para obesidade, tá? Porque o volume acaba sendo pequeno e às vezes o tutor não tá conformado e o pet fica pedindo comida porque, né, acaba sentindo fome com aquela quantidade prescrita. Quando a gente usa alimentação natural, pelo fato da alimentação natural ter muita água, o volume de comida é muito grande e ainda tem a facilidade da gente poder tirar os carboidratos e fazer uma dieta só com legumes e proteína. E isso torna um volume enorme, com baixa caloria, e isso é bom para o pet, porque ele não sente fome, ele não vai ficar pedindo comida, e é bom para o tutor, porque ele não se sente culpado de estar dando pouca coisa para o bicho comer. Então, acaba valendo tanto para o tutor quanto para o animal. E realmente, assim, eu vejo efeitos muito, muito bons e muito consistentes e com perdas de peso muito mais rápidas e importantes do que quando comparado às melhores rações para obesidade. Então, essa é uma doença que eu sempre gosto de indicar. Se não for totalmente, se o tutor não puder usar só alimentação natural, por conta de tempo, de dinheiro, pelo menos meio a meio, sabe? Metade ração para obesidade e metade alimentação natural. Já conseguimos ótimos resultados com isso. Uma segunda doença que eu gosto bastante de trabalhar com alimentação natural são as doenças gastrointestinais, tá? Então, aquele pet que tem problema, ou vomita com frequência, ou as fezes ou são muito amolecidas ou ressecadas, enfim, vários sintomas ali, né, gastrointestinais. Eu vejo que a alimentação natural a gente consegue direcionar de uma forma muito mais importante. Se for um pet que tem problema de vômito ou má digestão, a alimentação natural cozida ela é extremamente digestível, então a gente consegue aumentar muito a digestibilidade e melhorar a absorção dos nutrientes. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer na alimentação cozida que ajuda muito na saúde gastrointestinal desses pets que tem algum problema. Outra situação, doenças dermatológicas, então alergia alimentar, atopia, dermatites. Quando a gente usa alimentação natural, a gente exclui, né, todos os aditivos e a gente direciona uma proteína, um carboidrato, um legume, uma fonte de gordura. Então a gente acaba sendo muito mais objetivo na dieta e elimina qualquer coisa que possa originar alergia no pet. Então, realmente, assim, os resultados são muito bons. E tem estudos, inclusive, comparando a alimentação natural cozida com as dietas hipoalergênicas. E eles mostram que os resultados são de igual para melhor quando a gente usa alimentação cozida. Só que, obviamente, feita, né, como dieta de eliminação, que é com uma proteína alternativa, um carboidrato, né? É uma dieta bem particular, mas os resultados são muito, muito bons. Uma outra situação que eu também gosto muito de usar alimentação natural, principalmente para cães, é doença renal. Porque os doentes renais, eles tendem a ter uma perda de apetite pela doença renal. E aí a alimentação natural acaba sendo muito mais palatável para os cães. Para os gatos, nem sempre a gente consegue fazer essa mudança. Mas para os cães, boa parte deles prefere alimentação natural. E aí a gente consegue fazer um alimento para a doença renal, né? Só que na forma de alimentação natural cozida, e funciona maravilhosamente bem para a maior parte dos pacientes. Eles acabam comendo muito melhor, acabam ficando melhor nutridos, que é um desafio na doença renal. Então, realmente, a gente tem resultados muito, muito, muito bons com alimentação natural cozida e doença renal. E por último, que é uma coisa bem importante também, que é no tratamento do câncer, tá? Alguns tipos de câncer, não todos, mas alguns tipos de câncer, a gente precisa, tem a necessidade de diminuir muito o carboidrato, aumentar a proteína, aumentar a gordura.
e não existe ração aqui no Brasil para isso. O que chega mais perto são as rações de recuperação em latinha para paciente crítico, que seria a Recovery da Royal Canin ou a AD da Rios. O problema é que é uma fortuna uma latinha. Vocês imaginem só você fornecer só aquilo pro pet pro resto da vida. E se for um pet de alguns quilos, não precisa nem ser um pet muito grande, você precisa dar mais de uma latinha por dia, fica completamente inviável financeiramente para o tutor. E a gente não tem outra opção, tá? E realmente, assim, é uma limitação financeira mesmo, porque cada latinha custa, acho que hoje em dia tá custando uns R$40. E dependendo do tamanho do animal, você vai precisar dar várias latinhas por dia. Então, realmente, partir para alimentação natural acaba sendo vantajoso, porque aí você consegue fazer dieta, né? A base de carne mesmo, de proteína, gordura, tirar carboidrato ou limitar muito o carboidrato, e você faz isso de uma forma financeiramente viável, né? Que é o mais importante, que o tutor consegue manter aquilo por um período mais longo, enquanto o animal estiver vivo ou quando estiver em tratamento, né, fazendo quimioterapia, radioterapia ali daquele câncer. Então, é muito mais viável. Bom, gente, essas são as situações que eu mais recomendo. Se vocês chegaram até aqui, deixa um like para ajudar o canal e até a próxima.